Viajar pelo mundo com a família é algo que eu imagino que já passou pela cabeça de quase todo mundo que assiste o Hashtag Sal. É normal, ao mesmo tempo que surge essa ideia, surgirem uma série de problemas ou barreiras para ela acontecer. Se é que vai acontecer. Normal, né? Qualquer plano vem com essas etapas para vencer. Realizar qualquer sonho é vencer cada uma delas. Mas, dependendo do ponto de partida, essa ideia pode ser mais fácil ou mais difícil para realizar para qualquer um. Quem tem filhos, por exemplo, pode ter que resolver algumas coisas a mais antes de embarcar numa viagem. E se um dos filhos tiverem necessidades especiais, talvez um pouco mais. Muita gente nessa condição talvez se pergunta até se é possível. Hoje eu vou conversar com um casal que está terminando uma aventura incrível, morando a bordo de um veleiro durante 3 anos viajando pelo mundo. O Pedro, a Estela, a Ana e o Gabriel. Então, vocês estão onde? Estamos na Polinésia, está aqui desde maio, quase um ano. A gente chegou da travessia do Pacífico pelo arquipélago das Marquesas. Demais, né, cara? Deve ser uma experiência maravilhosa. Cara, e como é que vocês começaram a viagem? Você falou que veio do México. Você não veio pelo canal do Panamá, então? Não, nós viemos, a viagem começou na Europa, nós passamos 9 meses explorando o Mediterrâneo, aí cruzamos via Canárias, Cabo Verde, Caribe. Aí cruzamos sim o canal do Panamá, só que nós decidimos subir até o México. E aí de lá é uma posição interessante para chegar na Polinésia. Fora que a Costa do México é uma experiência maravilhosa, assim, é uma vida marinha. A gente via nas travessias golfinho de manhã, de tarde, no fim do dia. Baleia. E é lindo, assim, e as cidadezinhas que você para também tem muita cultura, né? O México tem uma cultura forte, então foi uma experiência muito legal ter ido por lá, assim, além da questão geográfica, de como ir e tal, estar ali na Costa do México, do lado do Pacífico, foi muito especial. Pô, é uma coisa que não muitos velejadores fazem. Na verdade, eu acho que o primeiro casal que eu escuto que fez isso, né? E foi muito difícil subir. É um pouco duro, primeiro, porque você sobe a Costa do México, do Panamá, você pode ir parando. Na Costa Rica você pode ir parando. Então, Panamá, a gente explorou Costa Rica e esse monte de paizinhos, você pula. Então, uma navegada são 6 dias e aí ventos de 40, 45 nós constante. E aí depois, se você olhar agora, é sempre assim. Aí é uma falta de vento, você tem que motorar bastante. E aí a corrente muito forte, até no meio da noite, eu achei que eu tava arrastando rede e tal. Desliguei o motor, fiquei super preocupado, até eu descobri que tinha uma corrente em 3 nós contra o barco. O barco não tava andando, não porque eu tava arrastando uma rede, mas porque tinha uma corrente de 3 nós. Qual é a relação de vocês com a vela? Vocês já tinham experiência antes? Você viaja há bastante tempo? Primeira vez que eu sentei num barco com 12 anos de idade, eu não acreditei, né? O barco andando sozinho, aquele barulho, a sensação de ouvindo o barulho da água e da vela e tal. E aí eu voltei pra casa e falei, pai, descobri o que eu quero velejar. E aí, surpreendentemente, ele falou, tá bom. Eu falei, eu quero um barco. Ele falou, tá bom. E aí que eu fui descobrir, eu falei, como assim tá bom, né? E aí que eu fui descobrir que eles velejavam, meus pais velejavam juntos na Guarapiranga, corriam regata de snipe, e eles valorizavam muito o esporte. E aí comprei um barco e comecei a navegar na Guarapiranga. E aí depois, mais pra frente, nós tivemos juntos um barco lá em Paraty, era um Vela Mar 23, e por 7 anos tivemos barco lá, depois um Delta 26. Aí vieram os filhos, a gente parou um pouco de velejar, era mais difícil de São Paulo para Paraty, e aí ficamos vivendo a vida em São Paulo, indo de vez em quando. O que mantinha a chama acesa eram 2 coisas, o Hashtag Sal e a Wind Charter. A gente podia de vez em quando, era uma coisa que não tinha antes, o comecinho da Wind Charter, eles tinham 3 barcos, a gente ia lá alugar. Eu sempre gostei muito de viajar, sempre tive vontade de estar pelo mundo, mas eu não tinha nenhum contato com barco. E aí, antes mesmo da gente começar a namorar, a gente estava saindo ainda, o Pedro me fez um convite para passar o final de semana com ele no barco no Paraty. E aí eu falei, nossa, isso aí é o teste, ele quer saber como é que eu vou lidar. E eu me apaixonei, assim, foi amor à primeira vista. A vida a bordo, para mim, foi aí que a gente começou a estar juntos nesse caminho, né? Foi que a gente se uniu. Vocês moravam em São Paulo? Com o que vocês trabalhavam antes? Como é que era a vida de vocês nessa época? A gente morou em São Paulo, os 2 nascemos e crescemos ali. Eu sou psicóloga e atendia no consultório, então facilitou aí essa possibilidade de fazer uma pausa, né, de 3 anos para estar fora, porque como profissional autônoma, depois eu volto e continuo os atendimentos normalmente. E eu dava aula em faculdade, eles me deram uma licença,
tenho ainda uma pequena consultoria com mais 3 sócios. Eles me liberaram por 3 anos. Quando eu voltar agora, eu sigo fazendo projetos. Nosso plano agora não é voltar para São Paulo, é voltar pro interior, ali para a região de Valinhos, Vinhedo, para ter espaço. A gente morava num apartamento e não dá agora, depois de uma viagem dessas, voltar com 2 crianças para um apartamento da falta de ar. Então, a gente vai para uma casa, vai procurar ter uma casa com céu, né, com verde, numa cidade mais tranquila. O que foi uma experiência que a gente chegou a ter antes de vir viajar. Por conta da pandemia, a gente saiu de São Paulo para o interior e aí teve essa oportunidade de estar ali um ano, de entender, né, como é que é a vida no interior. E, nossa, foi uma experiência incrível, que a gente quer voltar para ela com certeza. Como que essa viagem transformou vocês? Foi a possibilidade de a gente estar junto como família por 3 anos, convivendo, né, integralmente. Nós pais, com a oportunidade de estar com nossos filhos na cidade que eles estão, assim, né, bem pequenininhos, as primeiras descobertas do mundo, e eles como irmãos também, de poderem se conectar, né, de serem uma duplinha ali que eles são muito parceiros um do outro, né, porque tem outras crianças, mas eles são o grupinho ali, a panelinha. E aí entrando um pouco na questão de que a Ana tem síndrome de Down, né, a gente vê nela uma transformação que a gente jamais esperou ver antes da viagem, assim, um boom de desenvolvimento, que acho que essa também foi uma grande transformação. E claro, de nós também, né? Como adulto, a gente também tá aprendendo aí um monte pelo mundo. E eu acho que também nessa transformação dela, né, e pode ser também assim, é muito estímulo, né, e ali no lado dos pais, né, e ver tanta coisa diferente, tanta experiência diferente, né. É muito bonito eles poderem perguntar tudo sempre, nós que estamos juntos ouvindo, explicando, entendendo os sentimentos deles, as emoções. Poder ter esse período assim de 3 anos junto com eles o tempo todo é um privilégio. É também o maior desafio. Nosso barco equivaleria a um apartamento de 25 metros quadrados no máximo. Eu convivo, tem semanas que chove a semana toda, a gente tá aqui o tempo todo. É o desafio e é a maior alegria também, a maior conquista, aquilo que a gente não vai esquecer. Com certeza esses momentos juntos são mais marcantes até do que qualquer outro aspecto de navegação e tal. Inclusive para as crianças, né, ter essa experiência de conexão tão forte com os pais, né, tão pequenos, assim, acho que as pessoas falam assim, mas eles vão lembrar, eu acho que eles não vão lembrar tanto dos passeios e coisas, mas eles vão ter a memória afetiva de estar com a gente, descobrindo o mundo e fazendo sempre alguma coisa diferente, alguma coisa legal. Então, acho que isso também é uma transformação que a gente leva para a vida. E para uma criança com Down, você acha que características você viu assim de viver num veleiro e fazer essa viagem, né? Tem alguma diferença específica para qualquer outra criança? Sim, a Ana tem uma característica ligada à síndrome de Down, né? Ela nasceu com o coração faltando algumas partes, então ela precisou passar por uma cirurgia, ainda bebê. Sem essa cirurgia ela não teria possibilidade de sobrevivência, e ela ficou aí com uma necessidade de acompanhamento. A cirurgia deu certo, mas são mãos humanas, né? Reconstruindo um coração. Então deu certo, mas não é perfeito. Então ela precisa fazer um acompanhamento. Inicialmente era trimestral e agora é semestral, para ver se nada vai fugir aí do que a gente está esperando, que é o coração se manter bem. Então isso era um ponto que a gente tinha aí de atenção durante a viagem. Depois ela tem uma alergia alimentar. O que acontece? As pessoas com síndrome de Down tendem a ter mais questões de saúde, então por isso eu estou falando a questão cardíaca, a essa questão alimentar. Ela tinha uma inflamação no esôfago e ardia para comer. A gente demorou para descobrir, mas ela tinha, assim, uma recusa alimentar muito grande. E, além disso, associado à condição dela, que é bem comum em crianças com síndrome de Down, ela teve um atraso motor, mas no caso dela foi, assim, gritante em relação até a outras pessoas com síndrome de Down. Então, eles têm o tônus muscular mais frágil, e aí eles têm mais dificuldade também pela união aí da força motora com a cognição, a desenvolver todo o processo aí motor. E a Ana foi, então, andar com 5 anos de idade. E ela se arrastava de bumbum, ela não engatinhava, ela arrastava de bumbum pelo chão. Então, todo esse cenário trouxe uma série de desafios para a vida a bordo,
Porque aí você tá pelo mundo, você tem que encontrar o remédio específico que no Brasil manipula, no outro lugar não manipula. Aí você tem que achar o profissional que faz o exame cardiológico e você tem que concatenar isso ali com o lugar que você vai chegar de veleiro, dentro das condições meteorológicas, o tempo que você consegue estar e tal, e que tenha próximo, uma boa coragem, por exemplo, e que tenha próximo ali um lugar que você consegue, se não na cidade, pegar um avião para ir ali fazer um exame. E você tem que marcar esse exame sempre pelo menos 2 meses de antecedência, nunca para a semana que vem, é sempre o exame que demora. Então a gente planejou a rota ali, sabia que a gente ia ter que estar naquele país dali a 2 meses e pronto. E aí você chega lá, a ancoragem é péssima naquele lugar, não é um lugar para ancorar, então aí você vai no outro lugar, aí pega um carro. Quem tem medicação, por exemplo, de uso contínuo, tem que fazer uma receita em cada país? Depende do país. Tem países que exigem que você passe por uma consulta médica para ter a receita e aí você compra. Que a França e os países de território francês são mais flexíveis. Você consegue, com uma receita brasileira, fazer a compra da medicação. Então, assim, alguns ajustes foram necessários, mas são ajustes que acho que na vida cotidiana a gente também já tinha, em São Paulo, a gente também já tinha de alguma forma. Tem que ajustar para levar na terapia, tem que ajustar para fazer não sei o que, fazer outro exame. Então é só, acho que muda um pouco o cenário, o lugar e a forma, mas são desafios comuns, assim, né? E a princípio, quando a gente pensou em fazer essa viagem, eu conversei um pouco com algumas terapeutas dela, e uma delas falou, não, é impossível a gente fazer uma coisa à distância, porque a gente precisa manusear a criança, precisa estar junto e tal, e putz, fiquei preocupada, aquilo foi um banho de água fria. Agora a pediatra dela, na época, falou, qualquer coisa que vocês façam aqui em São Paulo não vai ser tão diferente, tão grande quanto ela está numa viagem como essa pelo mundo. Então nem que vocês façam uma consultoria à distância. Mas o que aconteceu foi que com a pandemia, todas as profissionais terapeutas acabaram achando um jeito, um caminho, e aí elas desenvolveram esse skill de fazer as terapias online. A Ana gosta muito do online, assim, para ela mantém uma conversa assim facilmente durante 1 hora e não fica cansada. E aí, por fim, uma surpresa pra gente foi que o balanço do barco funcionou como um tratamento para a questão motora dela. Então, nos consultórios de fisioterapia hoje, os terapeutas simulam balanços e balançam ali aquilo durante 1 hora de uma sessão em uma semana, porque desenvolve todo o sistema proprioceptivo da criança, ajuda o equilíbrio, ajuda a desenvolver a sensação, ajuda a desenvolver a coordenação motora, né, o eixo do corpo. E a Aninha passou a ter isso 24 horas por dia. Então foi muito lindo de ver assim, ela que ficou até os 3 e tantos anos, assim, muito no mesmo platô de desenvolvimento, de repente 6 meses, 1 ano dá um boom louco, assim. Então, muito legal, assim, como o barco funcionou nesse sentido para ela. Outra coisa é que ela tem os pés viradinhos assim para dentro, os dois. As médicas disseram que a gente explicou que a gente ia viajar e ela falou, olha, a melhor coisa para isso é que ela caminhe na areia. Não tem coisa melhor do que caminhar na areia. E se ela fosse ficar só aqui em São Paulo, a gente ia pedir para ela usar palmilha ortopédica. Mas como ela está indo para essa viagem com vocês, não precisa. E aí, de fato, ela caminha muito na areia, caminha descalça também. E aos poucos foi corrigindo e ela foi se desenvolvendo, foi muito bacana também. Eu tenho uma teoria, né, cara? Pô, a gente tem o software aqui de 2024, mas o nosso hardware, né, nosso corpo e as partes mais, entre aspas, primitivas do cérebro, é da época que a gente era nômade. Eu acho que tem uma série de problemas que a gente tem hoje, de ficar sentado o dia inteiro, de só ver um cenário, de que a gente desenvolve desse estilo de vida, que é maravilhoso por outros motivos, mas não quer dizer que não tenham problemas, né? Eu acho que talvez muitas soluções que a gente tem com as crianças também, de tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, talvez seja também para suprir, às vezes, coisas que as crianças não têm, por exemplo, de estar direto com os pais, de ter experiências incríveis, que talvez vocês vão ter muito melhor tendo essa experiência, né, do que indo atrás daqueles reparos, digamos assim, né? A vida urbana é maravilhosa, né? Mas é isso, se a gente estivesse em São Paulo, a gente ia dar a segunda opção do que era melhor para ela, que é ser um tênis com palmilha. Mas a gente estando viajando pelo mundo, constantemente na natureza, praia, terra, pode dar essa experiência para ela, que nesse caso era o melhor que ela podia, porque é diferente você usar
uma mecânica ali artificial para compensar seu caminhar e você fazer força, né, na areia. Claro. E desenvolvendo a musculatura. Então ela teve essa questão do pé que era tombado, que foi uma super preocupação por muito tempo, resolveu. Uma questão bacana, assim, da inclusão, assim, né, também de como eles iam interagir com outras crianças, se ia ter alguma dificuldade ou não. E uma brincadeira que ela adorava fazer na praia, fugir das ondas, mas de bumbum. Então o mar vinha, ela fugia, mas de bumbum, assim, dando pulinhos e tal. E aí o Gabriel começou a achar legal essa brincadeira, que é mais legal, é mais emocionante você fugir das ondas se arrastando do que correndo muito fácil. E aí todas as crianças chegarem, todo mundo começou a brincar do mesmo jeito, todo mundo sentou na areia e começou a fugir das ondas de bumbum. Então como na verdade o que era uma limitação se tornou o mais legal da brincadeira, né? Pô, e pra vocês, o que significa o nome Sail Tudo Bem? Putz, a gente tem uma história com isso. Quando a gente estávamos grávidos da Ana, a gente soube no segundo ultrassom morfológico, assim, já então com a gravidez um pouco adiantada, que ela teria uma síndrome. E quando a gente soube disso, a gente teve a notícia assim, olha, ela tem um problema no coração, vai passar por uma cirurgia ainda bebê, ela tem, o tamanho dela é menor, a idade proporcional à idade gestacional, e tem uma questão no intestino, o intestino era todo, não era aberto, era todo fechado, e a notícia foi, olha, isso é a característica de uma síndrome, isso são sintomas que muito possivelmente indicam uma síndrome, mas a gente não sabe qual síndrome é. Pode ser desde uma síndrome de Down, que é conhecida, que tem uma boa expectativa de vida, a uma síndrome incompatível com a vida, que seu filho pode nem chegar a nascer ou viver aos 2 anos. Então, aquilo foi um desnorteador. Até porque tinha toda uma expectativa, assim, eu demorei 5 anos para engravidar, fiz tratamento, tá? Chegou ali a nossa primeira filha e, de repente, esse susto. E a gente só ia saber qual síndrome ela poderia ter lá dali a quase 1 mês. A gente ia fez um exame de cariótipo e tal. E aí a gente passou ali um final de semana na praia, depois de receber essa notícia, e a gente estava pensando nisso, né? Puxa, pode ser que nossa filha nasça e nem viva a vida com a gente, né? E aí o Pedro... ele é muito, muito racional, assim, eu sou mais emotiva, acesso mais esse mundo das emoções, mas ele tem muita sabedoria, assim, ele falou, a gente vai fazer o que todos os pais fazem pelos seus filhos, o possível para ela ser feliz enquanto ela estiver com a gente. E tudo bem. Isso acabou sendo, assim, um ícone dessa filosofia para nós, de que a gente tem desafios, a gente pode ter coisas que acontecem na vida que não é aquilo que a gente estava esperando ou imaginando, mas a gente tem a possibilidade de lidar com aquilo da melhor forma que a gente puder. E isso torna aquela situação tudo bem para nós. Acho que fala um pouco de uma aceitação e fala... Mas está tudo bem, porque a gente pode ajustar, porque a gente pode escolher fazer um caminho de ajustes para estar no mundo, para ser feliz, para ter liberdade, para estar tudo bem. A gente não precisa abrir mão dos nossos sonhos ou ficar preso ali numa cidade com todos os recursos mais fáceis à mão. Então, é um pouco essa filosofia, assim, de que a vida é o que ela é e a gente que escolhe a forma como a gente vai acolhê-la ou não. Eu acho que o nome desse barco é uma lição para a vida. Mais da metade do nosso sofrimento é sofrer por antecipação, ou uma certa revolta com algo que a gente não pode mudar. Se você consegue ter a luz e a calma de apreciar o que a vida colocou no seu caminho, pode até ser uma fonte inesperada e incrível de alegria. Às vezes, o primeiro passo para resolver uma angústia é ter calma e dizer, tá tudo bem. E aí a gente comprou o barco e aí não tinha o nome ainda. E aí como é que vai ser o nome do barco?
a gente criando nomes e tal. Aí a gente falou, não, eu falei, mas alguma coisa assim do espírito, assim, tipo, tudo bem. Aí ela pulou e falou, tudo bem, é isso, esse é o nome do barco, tudo bem. Não, e passa uma energia maravilhosa, assim, né? E é fácil para alguém que não fala português, conhece uma palavra ou outra, são duas palavras, assim, que devem ser as primeiras que alguém aprende, assim, né? São palavras simples e que passam uma energia muito boa, gostei pra caramba. Eu vi que vocês escreveram um livro, né? Sim, tá em processo. Me conte do que ele trata, qual o ângulo, me fala mais sobre o livro. A ideia é ter as duas questões que caminham juntas, né? A viagem, o nosso sonho, o estar pelo mundo e poder fazer isso com uma criança atípica, né? Então, falar justamente desse tudo bem, que é você poder ter adversidades, né? Ter uma condição que tem questões de saúde, que tem uma limitação motora, o que quer que seja, mas poder estar pelo mundo, ser feliz, ser livre. E a gente tem uma página no Instagram que a gente vem falando sobre isso. E é muito interessante o feedback que a gente começou a receber das famílias, assim, de que não se sentiam seguras para saírem com seus filhos. A ideia de escrever um livro vem muito dessa inspiração de levar essa mensagem para mais pessoas de outras formas, né? Então, sair um pouco do mundo virtual e levar para o literário. Todo mundo que mora a bordo, acho que deve receber um monte de coisa assim, mas as pessoas têm medo, né? Assim, gostaria, mas tenho medo. E não quero dizer que não há perigos, não há, né? Mas acho que há coisas na cidade mais perigosas. Tipo, andar de moto em São Paulo eu acho mais perigoso que velejar, por exemplo. Mas eu acho que tem um risco enorme também de ter uma vida vazia, né? Então, às vezes, se você cortar todos os riscos, você também corre outro, né? Tipo, para as crianças mesmo, né? Elas precisam, eu acho que, estímulo, precisam ver coisas, né? Precisam conhecer pessoas diferentes, né? E eu acho que isso também é importante. E acho que o ser humano, quando começa a ver que o outro está fazendo, se ninguém faz, se ficar todo mundo preso, a gente vai ficar todo mundo preso. Eu lembro que quando a gente decidiu fazer a viagem, eu ficava pesquisando, tentando achar alguém que estivesse fazendo isso. Volta ao mundo, síndrome de Down, veleiro e tal, não achei nada. Então, se eu tivesse achado, teria sido bom. A gente ia fazer de toda forma, mas é isso, quando uma pessoa vai na frente, vai puxando, né, e vai mudando a cabeça, que vem em seguida já desafia mais, já faz diferente, então é isso. Pô, eu acredito muito, cara, no poder das histórias, assim, sabe? Então, por exemplo, livro, né? Pô, tipo, as entrevistas, né? Que eu faço aqui, sei lá, a gente vai se movendo por exemplos, assim, né? A gente acha que cada exemplo, às vezes, joga a fronteira do que a gente achava que era possível mais pra lá e de repente, alguma coisa que era impossível se torna, tipo, possível. Quem sabe até não tão difícil, né? Eu acredito muito nisso. E qual os planos de vocês agora? Vocês não pretendem morar... vocês não vão ficar a bordo, vocês vão voltar para a Terra agora. Essa viagem sempre teve esse planejamento de 3 anos, começar na Europa, comprar o barco lá e terminar aqui nas ilhas do Pacífico. Então esse era o circuito, 3 anos, é o que a gente conseguiu se organizar também das crianças. A gente está aqui numa idade pré-escolar, então a gente não tem a obrigação de estar na escola. Cara, que eles acabam também, esse outro capítulo, aprendendo muito mais, é impressionante as coisas que a gente sabe que vai ter na escola na frente, eles já sabem, já naturalmente aprenderam. Mas então tem esse encaixe do pré-escolar, que a gente optou para não fazer o homeschooling, também das economias que a gente se organizou, e a gente ainda tem que voltar e trabalhar, então era o plano de 3 anos. E agora voltar, eles irem para a escola, e depois esperar uma outra janela em que a gente eventualmente possa fazer uma viagem como essa de novo, diferente, né, em outro contexto. Mas é um projeto de navegar pelo mundo e morar no barco que encerra aqui por enquanto. Mas que vocês gostariam de fazer no futuro novamente? Sim, com certeza. A última e talvez a mais importante pergunta de todas essas aí. Independente se vocês forem um dia voltar ou não para o barco e tal, daqui a muitos anos, quando passar bastante isso, né?
como vocês sintetizariam, como vocês lembrariam desses 3 anos? Qual a importância e o significado que esses 3 anos que vocês passaram no barco vão ter daqui a uns anos? Eu já tenho saudade de tudo. Na verdade, eu tenho saudade de uma coisa que ela fotografou ontem. Eu olho e já tenho saudade. Isso durante a viagem inteira, porque eu olho e sempre a coisa que mais me marca é a carinha das crianças, coradinhas, com o sol atrás, com a praia. É sempre essa muita vida, assim, o olho brilhando, muita vida, e essa alegria de viver e a gente em paz. Então é isso, a foto é sempre uma foto das crianças com a natureza e elas crescendo a cada dia e o olhar delas. Então isso que é, para mim, acho que isso que é o mais marcante, que é todo dia, durante a viagem toda, já dá saudade do que a gente está vivendo. E aqui, eu acho que o Gabi já tem por si uma personalidade assim, meio de super protetor. Ele gosta de cuidar de todo mundo. E com a Ana, ele acho que está podendo exercer essa personalidade dele. Ele é muito cuidadoso com ela, então. E essa compreensão que ele tem aos 4 anos de que ela é uma criança diferente, né? A gente teve possibilidade de ter conversa sobre isso, né? Mãe, por que a Ana é diferente de você? E aí a gente poder trazer isso para ele com naturalidade e ele viver isso com naturalidade também. Ficou muito claro para mim que o amor é uma grande solução para todas as nossas questões, assim. Que é o amor que a Ana mostrou no mundo, porque ela é toda prefeita, né? Ela vai mandando beijinho para todo mundo. E aí o amor que ela recebe, porque as pessoas percebem que ela tem uma condição mais sensível. É isso que a incluiu em tantas coisas. E acho que é isso. Não sei, acho que é isso. Todos nós nos apoiamos uns aos outros. Não somos quase nada sozinhos. Cada um vem ao mundo e deixa a sua marca. Uns constroem castelos, outros vão até a lua. Alguns sentem propósito na vida cuidando de alguém ou de várias pessoas. E algumas outras pessoas nos fazem enxergar a vida de outra maneira. Às vezes com as ações mais simples que você possa imaginar. Elas, mesmo sem querer, conseguem transformar o que parecia às vezes um problema intransponível em uma oportunidade de melhorar, de encontrar o mais belo que todos os seres humanos têm em comum. Temos muitas diferenças entre todos nós, é fato. Enquanto nessa era o mundo parece querer acentuar essas diferenças, nos dividir em grupos onde até a cor da roupa que você usa, ou o sinônimo, a palavra que você usa para falar de uma mesma coisa define se você é amigo ou inimigo, ou se está certo ou errado. Sorte nossa que de vez em quando, uma vez ou outra, nasce alguém para nos mostrar o que todos temos em comum. O que é realmente importante e nos exercita a aceitar as diferenças e a respeitá-las. Sorria, tá tudo bem. Fico muito feliz que você assistiu até aqui, espero que você tenha gostado do episódio. A gente se vê no próximo domingo às 10 da manhã, ou então no grupo do Telegram se você for um apoiador. E se você não for ainda, pense com carinho em deixar qualquer coisa lá no Apoia-se, nesse link que aparece aqui na descrição. Ajuda demais a gente fazer o que faz aqui, tá bom? Até mais!